Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Tranquilidade? Olha aqui, hoje eu vou falar para vocês sobre proporção, beleza? Algo sem problema, vocês não vão ter nenhum problema com relação à proporção. Deixa eu acionar aqui a minha caneta, beleza. Então vejamos o seguinte, chama-se proporção a igualdade entre duas razões. Então aqui eu tenho uma razão, 3 está para 4, assim como 6 está para 8, certo? Então, quando eu tenho duas razões, forma uma proporção. E a leitura, obviamente, é como eu falei, 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Essa proporção é indicada também por 3, o sinalzinho dividir por 4, porque uma proporção é divisão também. Você vai pegar uma razão, no caso 3 seria como se fosse 3 dividido por 4 e 6 dividido por 8. Então, pode ser representado também dessa forma aqui. Tranquilo? Os termos de uma proporção recebem nomes especiais. Os extremos, esses caras aqui, ó, como eu já tracei, 3 e o 8 são chamados de extremos. E o 4 e o 6 são chamados de meios. Certo? Então, para ser uma proporção, tem que ter um detalhezinho que você tem que levar em consideração aí. Se você multiplicar os extremos, no caso desse aqui, ó, 3 por 8. Se eu fizer assim, 3 multiplicado por 8. Certo? Vai dar quanto? 24, não é isso? 8 vezes 3, 24. E se eu pegar a multiplicação aqui dos meios, 4 vezes 6. 4 vezes 6. 6 vezes 4 também dá 24. Então, provei para vocês que essas duas razões aqui formam uma proporção. Por quê? Porque o produto dos extremos deu 24 e o produto dos meios também deu 24. Então, para ser uma proporção, tem que ter essa relação aí. Os produtos dos extremos e os produtos dos meios têm que dar o mesmo valor. Tranquilo? O que eu já coloquei para vocês agora, eu vou, no caso, vou reafirmar aqui novamente, através dessas propriedades fundamentais das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é a propriedade fundamental das proporções, certo? Então, o que eu falei ali anteriormente, só estou aqui reforçando para vocês. Por meio dessa propriedade, também podemos reconhecer quando duas razões formam uma proporção. No caso aqui, eu tenho 8 está para 10, assim como 24 está para 30. Será que forma proporção? Aí eu teria que ver, né? Se eu fizer 8 vezes 30, dá 240. E se eu fizer 10 vezes 24, também dá 240. Então, forma proporção. Nesse outro exemplo aqui, 4 vezes 9 dá 36 e 3 vezes 12 também dá 36. Então, também forma uma proporção. Nesse outro exemplo, 5 vezes 2 vai dar 10, né? E 4 vezes 3 dá 12. Então, vocês percebem que não vai formar uma proporção, porque 10 é diferente de 12, certo? Então, no caso aqui, o exemplo C não forma uma proporção. Desculpa. Agora, nós vamos tentar aqui, eu vou colocar para vocês aqui o seguinte, como calcular o termo desconhecido em uma proporção. Então, vejamos o seguinte aqui, eu tenho 4 exemplos. O primeiro exemplo eu tenho 32 está para 24, assim como 20 está para x. Então, para eu descobrir quem é o valor de x aqui, o que é que eu teria que fazer? Então, eu resolvo dessa forma, fazendo a multiplicação. Os extremos, depois os meios. 32 vezes x dá 32x. No caso, esse sinalzinho, esse asterisco aqui é a multiplicação. Então, eu coloquei 32 vezes x e 24 vezes 20. 32 vezes x dá 32x e 24 vezes 20 dá 480. X é igual a 480, o 32 passa dividindo. Essa barrazinha aqui é divisão. Então, se eu dividir 480 por 32, vai dar 15. Certo? Então, o valor de x é 15. A mesma coisa aqui, ó. Certo? Os extremos e os meios.
Aqui eu vou fazer x mais 1 que multiplica por 6, eu deixo o x, coloco o sinalzinho de vezes e boto entre parênteses x mais 1, porque são dois valores. Igual a 18 vezes 2, ou 2 vezes 18, tanto faz. Aí eu aplico a distributiva aqui, 6 vezes x dá 6x e 6 vezes 1 dá 6. 2 vezes 8, ou desculpa, 2 vezes 18 dá 36. Vira uma equação do primeiro grau. Vai ficar 6x é igual, 36, aí eu jogo o 6 para cá tocando sinal. Tá mais, vai ficar menos. Correto? 6x é igual, 36 que tira 6 vai ficar 30. X é igual a 30, esse cara aqui dividido pelo 6. Passa com a ideia de divisão, porque ele está com a ideia de multiplicação. Então, 30 que divide por 6 dá 5. Beleza? Tranquilo? A mesma coisa aqui nesse outro caso, ó. Certo? Produto dos extremos. 4... ou poderia fazer primeiro aqui, tanto faz. Não vai ter nenhum problema. Se eu multiplicar primeiro esse cara aqui, depois esse, não tem problema. Ele multiplicou primeiro aqui 6 vezes 2x. 6 vezes 2x, depois 4 vezes, como são dois valores, dois termos, eu vou deixar entre parênteses, x mais 2. 12 que multiplica por 2x vai dar 12x. 4 que multiplica por x dá 4x. E 4 que multiplica por 2 dá 8. A equação... Vou deixar o 12x desse lado, vou jogar o 4 para o lado de cá, trocando o sinal. Está positivo, fica negativo, igual a 8. 12x que tira 4x, fica 8x, que é igual a 8. X é igual a 8, que vai dividir por 8. Dá quanto? Dá 1. Certinho? Tranquilo? Beleza. No exemplo 4, temos o mesmo detalhe aqui, ó. Produto do meio pelos extremos, dos extremos pelo meio. Então, vejamos aqui. Vamos fazer 24 que multiplica por x menos 4, igual a 9 que multiplica por x mais 6. Se eu quisesse começar primeiro 9, lá de cá e o 24 desse outro lado, não teria problema nenhum. Aí, 24 vezes x dá 24x, 24 vezes 4 dá 96, mais com menos dá menos. 9 que multiplica por x dá 9x e 9 que multiplica por 6 dá 54. Virou equação, vai ficar 24x, jogo o 9 para cá trocando o sinal, vai ficar menos 9x igual a 54 e passo o 96 para cá trocando o sinal. Fica positivo. 24 que tira 9 fica 15. 54 com 96 dá 150. O 15 que está com a ideia de multiplicar, passa para cá com a ideia de divisão. 150 que divide por 15 dá 10. Tranquilo? Ok, beleza. Agora eu tenho algumas situações, algumas questõezinhas aí resolvidas. Vejamos o seguinte. Verifique se os pares de razão formam ou não a proporção. No caso aqui eu tenho 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Forma uma proporção ou não forma? Vamos ver. Se eu fizer 3 vezes 8, 24. E se eu fizer 4 vezes 6, também dá 24. Sim, forma uma proporção. No outro exemplo aqui, 6 vezes 4 são 24. E 9 vezes 3, 27. Então, 24 é diferente de 27. Então, não forma uma proporção. Beleza? Tranquilo? Não forma. No segundo exemplo, nós temos o seguinte. Para cada 2 automóveis que vendo, ganho R$200 de comissão. Quanto ele... Desculpa, vou reler aqui. Para cada 2 automóveis que vendo, Carlos ganha R$200 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis? Então, aí você vai... interpretar da seguinte forma. 2 automóveis, Carlos ganha quanto de comissão? R$200. Então, 2 está para R$200. Se ele vender 15 automóveis, ele vai ganhar quanto? Então, aí está uma proporção e eu estou tentando descobrir o valor de x. Eu vou aplicar aquilo que eu já sei. 2 vezes x são 2x, 200 vezes 15 dá 3.000. X é igual a 3.000, passo 2 para cá com a ideia de divisão. 3.000 dividido por 2 dá 1.500. Então, Carlos recebeu 1.500 de comissão pela venda de 15 automóveis. Tranquilo?
Terceiro, para que os números 20, x, 4 e 5 formem nessa ordem uma proporção, qual deve ser o valor de x? Então, eu quero descobrir quem é o valor de x. Então, eu vou olhar nessa ordem aqui. 20 está para x, assim como 4 está para 5. E vamos lá. 4 vezes x, 4x. 20 vezes 5 dá 100. X é igual a 100. Passo o 4 para cá com a ideia de divisão. 100 que divide por 4, 25. Beleza? Tranquilo? O penúltimo aqui. A miniatura de um carro construída na escala de 1 está para 84 tem 4,5 centímetros de comprimento. Qual é o comprimento real do carro? Aí tem uma questão de escala. Aí você vai analisar o seguinte, a escala é essa. 1 centímetro no tamanho do desenho corresponde a 84 centímetros no tamanho real. Então, vai ficar 1 está para 84. Assim como o comprimento do desenho é 4,5 centímetros. Está para qual tamanho no comprimento real? Eu não sei. Aí eu vou fazer 1 vezes x dá 1x. 84 que multiplica por 4,5, se eu fizer a continha aí vai dar 378. Só que o resultado aqui eu vou encontrar 378 centímetros. E um carro, o comprimento real de um carro pode ser medido em centímetro, pessoal? Claro que não. Tem que ser medido em metros. Então, eis aquela questão. Eu vou ter que transformar 378 centímetros em metros. Aí eu vou lembrar o que, na realidade? Eu estou na unidade menor, quero ir para a unidade maior. Aí eu vou lembrar o seguinte, eu tenho aqui metro, eu tenho aqui decímetro, e eu tenho mais embaixo centímetro. Certo? Então, percebo que o metro está sobre o centímetro. O metro é maior. Se, por exemplo, eu estou em centímetro e quero ir para metro, eu vou subir quantos degrauzinhos? 2 degraus. E eu já aprendi que o metro, na realidade, ou melhor, o centímetro, ele é menor do que o metro 100 vezes. Por quê? Porque ele é menor do que o decímetro 10 e menor do que o metro 100. Então, de cada unidade para outra, ele é menor 10 vezes. Então, 10 vezes 10 dá 100. É como se aqui tivesse um zero aqui e um zerinho aqui. Certo? Então, se eu estou na unidade menor, quero ir para a unidade maior, toda vez que eu for transformar de centímetro para metro, eu vou dividir. Dividir por quem? Por 100. Porque o centímetro é 100 vezes menor do que o metro. Fazendo a divisão, não precisa nem fazer a conta. Eu vou perceber que existe uma vírgula aqui no finalzinho, só que ela não aparece. Eu vou deslocar 2 casas decimais para o lado esquerdo. A vírgula eu vou contar porque tem 2 zeros. Então, serão 2 casas. Então, 1, 2. Vai vir para cá. É exatamente isso aqui. 3,78 metros. Então, no caso, o comprimento real do carro vai dar 3,78 metros. Certinho? Tranquilo? Beleza. E o último problema aqui é o seguinte. Um pai dividiu R$ 45 entre 2 filhos, na razão de 2 está para 3. Quanto recebeu cada filho? Ele tinha R$ 45, e aí ele tinha 2 filhos, só que ele dividiu nessa razão aí. 2 está para 3. Obviamente, um filho vai receber mais do que o outro. Certo? Quem está com a razão 2 vai receber menos do que está com a razão 3. Então, qual será o procedimento? Então, a questão aqui eu vou resolver da seguinte forma. Ele utilizou essa razão de 2 está para 3, então eu vou pegar o 2 e somar com 3. Dá quanto? Dá 5. Eu vou pegar o dinheiro que o pai dividiu, 45, e vou dividir por esse resultado aqui, da soma desses dois valores. Correto? 45 que divide por 5 dá 9. Pronto. Eu achei esse 9 aqui eu vou multiplicar ele por 2, depois vou multiplicar por 3. Então, 9 vezes 2 dá 18, e 9 vezes 3 dá 27. Certo? Então, isso quer dizer que o filho mais novo recebeu R$18, e o filho mais velho recebeu R$27. Né? Porque, como eu falei aqui, um pai dividiu 45 entre os filhos na razão de 2 está para 3. Quer dizer o seguinte, que quem ficou com a razão 2 foi o filho mais novo. E quem ficou com a razão 3 provavelmente foi o filho mais velho. Então, o filho mais novo recebeu 18 e o filho mais velho recebeu
R$ 27,00. Certo? Tranquilo? Então, um forte abraço a todos, até a próxima aula. Mais uma vez, reforçar aí. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não deu um like, dê um like aí que vai ajudar bastante. Tudo de bom para vocês.